Muito boa noite, querido Pod Lover. A gente é muito grato a Deus, até por esses aí que ficam no chat na ânsia, na espera de que a gente comece esse programa. Hoje com um programa mais do que especial, convidadas assim maravilhosas. Eu queria já dar as boas-vindas ao meu querido Pastor Abrão. Pastor Abrão, boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, que bom a gente poder estar junto aqui, hoje com duas convidadas para lá de especiais, uma grande bênção enriquecendo aqui a nossa mesa. Esse ano de 2024 não tem pra ninguém, né, pastor? Eu tô pedindo a Deus que ele continue derramando humildade no nosso coração, porque é cada convidado. Mas nos apresente aí, pastor, essas ilustres convidadas. Bom, como um dos legados do grande congresso das mulheres, nós estamos aqui com duas das preletoras, né? A Naná Castilho, Ana Márcia Castilho, uma grande bênção recebê-la Ana Márcia, aqui mais viu? uma Pra quem não vez. sabia, Ana Márcia. Nome de bronca. Ana Márcia é um nome de bronca, mas funciona. Naná é o nome carinhoso, né? Exato. Pronto. Só para você saber, a Naná, ela é casada com Luiz Castilho, mãe da Esté, do João. A família congrega na Igreja Batista Maranata, né? Você é enfermeira Sou. e é doutora em ciências, doutora em Ciências da ciências saúde, e professora, ciências da saúde e professora livre docente de saúde da criança. Exato. Não é isso? Muito bem. E você é fundadora do Filipenses Filipenses 4:8. 4:8. Depois você vai explicar o que é. Explico. Nossa, com engraçado prazer. que a voz dela é a voz dela, né? Inconfundível. Quem fala Filipenses 4:8 com outra voz não fica legal. Né? Nem o apóstolo Paulo falaria tão bem assim, né? Como eu mencionei na minha carta que escrevi. Ai, que barato. Cláudia Lotti. Ela é Isso. casada com Rinaldo Lotti Isso. Filho. Né? Você é médica, neurologista, né? Especialista, mestre em neurociências e professora. Né? Sim. Pós-graduando em educação cristã e dá aula. Você é professora de escola bíblica dominical também. Né? Olha aí Vocês que congregam na Igreja Presbiteriana de Paulistana, lá em São Paulo. Paulistana. Aham. Que bom. Seja Capital. muito bem-vinda. Muito né? obrigada, um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Então, além de preletoras, elas são escritoras. Opa. E aqui, ó, quentíssimo aqui na minha mão, o livro que elas escreveram. não Você vê que é um livro Toda bem pra mulher, né? trabalha. Tem que dar uma viradinha pro brilho aparecer. Pra ver o tem que brilho. fazer É, isso. bem, tem Ó o bastante. brilho, ó o brilho. Se você não viu isso ainda, aí. tem bastante purpurina na capa, viu, Tem, gente? tem. Isso era uma coisa que é um quesito que a gente se exigiu. Vamos, que a gente Foi, queremos exato. brilho, queremos brilho. Refletir a glória do Senhor. Amém, amém. Que bom. Mas sejam muito bem-vindas Muito a esse obrigada. encontro nosso, a essa mesa Obrigada. aqui, né? Um bate-papo gostoso. E aqui a gente cresce, aprende, descobre coisas novas. Somos encorajados e encorajamos aqueles que estão nos assistindo também a aprimorarem a sua fé. O objetivo desse podcast é que a gente enfrente alguns dos dilemas da vida, né? E as pessoas estão aí com seus dilemas, uma carga enorme nos seus ombros e precisam ouvir algo que possa tirar um pouco desse peso e trazer a esperança e, no nosso caso, do Evangelho de Jesus aos corações. Não é? Mas esse livro é um livro especial e eu quero começar perguntando o porquê desse livro, não é? Toda mulher trabalha. Vocês escreveram em conjunto. Como é que surgiu essa história desse livro? Pode Bom, começar. é interessante a pergunta, porque, na verdade, a ideia foi misturada, né? A ideia de escrever um livro foi assim, eu e a Naná, a gente já é amiga há um bom tempo, né? O meu esposo é amigo dela de período de igreja, de mocidade, estudaram junto no Palavra da Vida. E eu conheci a Naná e a gente sempre se deu muito bem. Mas a gente era um pouco distante, porque morávamos em cidades distintas, tal. E a gente foi aproximando um pouco a amizade, nos aproximamos mais a partir de uma das conferências que a gente foi, que foi uma conferência inclusive da editora do livro, que é a Conferência Fiel. Editora Fiel, né? Isso. E uma Conferência Fiel Mulheres, nós ficamos mais amigas. E ela me chamou para fazer uma live com ela, né? Que foi uma live sobre conhecer mais para amar mais a Deus. Conhecer mais a sua palavra para amá-lo mais, né? E nessa ocasião a gente começou a ficar mais próxima, outras coisas nos aproximaram, questões de saúde e tal. E um dia a gente trocava sempre umas conversas e ficamos, a nossa amizade foi estreitando, os laços foram estreitando e eu mandei uma mensagem para ela, falei assim, Deus tem colocado no meu coração vontade de escrever um livro, de escrever alguma coisa, na verdade. E eu tenho um tema em mente. E eu dei para ela um tema e eu falei, eu queria que você escrevesse comigo. Tô te convidando para entrar nessa ideia maluca minha aqui, mas eu acho que é o Senhor que tem realmente
me direcionado para isso. Ela ouviu, conta sua parte. Eu aceitei metade do convite. Exato. Porque ela mudou o tema, Foi. Eu falei, nossa, que legal, né? A ideia de escrever um livro sempre era algo que estava começando a ferver, assim, dentro de mim também. E eu tinha algumas ideias na cabeça. E quando ela me trouxe a ideia, eu falei assim, muito legal. Mas eu acho que a gente deveria escrever sobre outra coisa. Porque, e aí eu sugeri para ela a questão do tema do trabalho, porque essa é uma coisa que a gente já tinha percebido e trocado uma outra ideia sobre isso, mas de forma ainda muito informal, de que esse é um assunto que as pessoas costumavam fazer muitas perguntas para nós sobre isso, possivelmente pelo fato de que sabiam que nós duas éramos pessoas profissionalmente ativas, que a gente era atuante no ministério, que a gente era casada, que a gente tinha filho, e isso parecia despertar nas pessoas o interesse de esclarecer algumas dúvidas sobre esse assunto com a gente. E eu falo por mim, mas eu acredito que você também, talvez em menor grau, mas eu lutei muito com esse assunto. Até isso ser algo que ficou claro no meu coração, essas questões relacionadas ao trabalho, à mulher e etc. Isso foi uma coisa que Deus trabalhou demais no meu coração ao longo dos últimos anos e que foi preciso tempo e Bíblia e muitas lágrimas até eu ter isso resolvido. E o fato de eu ter resolvido ficou aquela coisa assim, não posso guardar para mim. Pronto. Não posso guardar pra mim. Nesse ponto que eu queria chegar, porque nós temos uma tricotomia aqui, né? Que é a vida profissional da mulher, a vida no lar e o ministério. Sim. E que, geralmente, eu digo tricotomia porque as pessoas distinguem isso Gavetinhas. e dizem que são aspectos diferentes, totalmente, às vezes até antagônicos na experiência pessoal. Né? Então, são, de fato, coisas antagônicas, ou elas são interpostas, ou elas se misturam, ou é um elemento só, uma anula a outra. O que exatamente é essa questão da vida profissional, da vida no lar e da vida ministerial de uma mulher? Tudo isso é a nossa vida com Deus, né? E a gente costuma, porque a gente não faz isso só com isso, né? Se a gente fosse criar outras gavetinhas, iam aparecer muitas outras, né? Eu acredito que não só mulheres, mas homens também acabam fazendo muito isso, de ter ali, eu tenho a minha vida social, a profissional, eu tenho a minha vida sentimental, eu tenho a minha vida familiar, eu tenho meus relacionamentos, eu tenho isso, eu tenho aquilo. E a gente coloca Deus em uma dessas caixinhas também. E a gente fala, e eu tenho a vida espiritual. E aí, de vez em quando... A gente integra. E aí, de vez em quando, a gente abre a gavetinha da vida espiritual, vê o que tem ali, fala, preciso conhecer mais a Deus, preciso crescer espiritualmente. Fecho a gavetinha e vou viver minha vida profissional, vou viver a minha maternidade, vou viver minha vida no casamento. Segunda a sexta, sábado é um outro aspecto, domingo é outro. Exato. E, na verdade, o que a gente acaba enxergando, inevitavelmente, à medida que a gente se aproxima mais, né, de estudar a Bíblia, é que, na verdade, Deus é o dono da cômoda toda. Exato. E, assim, é uma palavra bem de mulher mesmo. Você fala cômoda. É porque das gavetinhas. Eu ia falar gavetinha de armário. Eu falaria almoxarifado. Almoxarifado, pode ser. Eu quase falei penteadeira, Nossa, penteadeira ia ser do século anterior. Penteadeira não é da nossa época. Não é da nossa época. Não é. Não, mas eu acho que é interessante quando a gente tem essa perspectiva de enxergar que Deus, na verdade, ele tá dentro, é o Criador, ele tá dentro de absolutamente todas essas gavetinhas. E a nossa tentativa de tirar ou de não enxergar que Deus se relaciona com a forma como eu trabalho, com a forma como eu vou exercer a maternidade, a minha vida como esposa, faz com que a gente crie muitos dilemas que seriam muito mais facilmente, entre aspas, né? Não sem dores, não sem dilemas, mas muito mais facilmente resolvidos se a gente entendesse que Ele é o Senhor sobre todas essas coisas. E a gente fica perdido, porque a gente tem dilemas hoje na vida moderna, em relação ao trabalho, em relação à maternidade, que porque não existiam antes, a gente acredita que a Bíblia não tem nada a dizer sobre isso. Mas você não acha que é uma pressão social? Porque, veja, você é uma cientista neurologista, não é? Então, quando a gente pensa no conceito de neuroplasticidade, que é essa adaptação ao meio em que se vive, a sociedade é subproduto de toda a pressão externa que ela sofre, não é? Então, nesse ambiente, é até meio provocativo que eu vou falar, não é? O feminismo tem feito mais bem ou mais mal para as mulheres em geral? Isso aí eu já sei que vai dar uma polêmica enorme aqui que eu estou perguntando. Na verdade, o feminismo só tem feito mal, na minha opinião, sendo bem sincera. Eu sei que tem várias ondas do feminismo. Explique isso. Eu acho que é importante a gente entender algumas coisas. O que a Naná colocou sobre toda a nossa vida com Deus, tá? Né? Todas as áreas são nosso relacionamento com Deus. A gente deve glorificar Deus em cada uma das áreas da nossa vida. Isso é super importante. E cada uma das áreas que o senhor citou, né? Da tricotomia que o senhor fez, então vida no lar, vida ministerial e vida fora do lar, profissional,
todas são trabalho. Sim. Na nossa vida com Deus, a gente serve ao Senhor, Perfeito. servindo pessoas, né? A gente glorifica Deus servindo pessoas. Por isso que você diz No toda nosso mulher trabalha no Exato. mundo, né? Exato. Então, tudo é trabalho, num certo sentido, né? Então, eu acho importante a gente entender, é muito importante a gente entender quem nós somos, nossa identidade, né? Nosso relacionamento, quem nós somos como imagem e semelhança de Deus e como que a gente pode exercer os nossos chamados. Tem alguns chamados que são obrigatórios para todo mundo que respira. E alguns chamados são chamados, às vezes, particulares específicos para cada um, não é? Então, toda mulher é chamada a servir. Mas uma mulher pode ser chamada a ser mãe e outra não. Sim. Uma mulher pode ser chamada a ser esposa e outra não, por algum motivo que está, né, debaixo da soberania de Deus, não é? Do controle do Senhor. Então, por exemplo, o feminismo, ele é pecaminoso, né? E assim, isso, uma coisa muito interessante que o senhor falou, que a gente é muito fruto das coisas que acontecem no nosso meio, mas boa parte dos nossos problemas vem do nosso coração pecaminoso. Sim, Né? claro. Do nosso coração caído, não é? Então vem muito do nosso orgulho, vem muito do nosso egoísmo, várias questões que nós temos que fazem com que a gente enxergue de forma errada. O feminismo, ele vem daquela ideia de nós mulheres, a vida toda fomos tratadas de forma distinta no nosso trabalho, na nossa habilidade de votar, na nossa habilidade no salário que a gente recebe, dessa ou dessa forma. Das liberdades que eu posso ter que ou nós não. temos. E a mulher deveria fazer igual ao homem, a mulher deveria ter igual. Isso é triste demais. Uma cristã, alguém que crê no Senhor, alguém que lê a palavra, alguém que se debruça nas escrituras e entende que o papel da mulher dado por Deus é tão espetacular, é tão incrível quanto do homem, só que são papéis distintos. Você não tem por que se ficar animado, apaixonada pelo feminismo, né? Porque o feminismo, ele fala, beleza, a mulher deveria ter as mesmas habilidades as mesmas possibilidades de trabalho que o homem. Se acontecer uma guerra aqui no Brasil, eu espero que meu marido vá, não eu. Eu não tenho nenhuma vergonha de dizer isso. Sim. Né? Sim. Eu acho que Deus o deu força física muito maior que a minha, habilidade, destreza, pontaria, bem melhor que a minha. Tô dando um exemplo bem prático, eu bem acho simples. fantástico. Essa né? semana eu estava conversando com o coronel do Corpo de Bombeiros e aí surgiu em algum momento esse assunto. Ele falou assim, rapaz, precisa de 2 homens muito fortes para segurar uma mangueira. A mangueira do caminhão na hora de apagar o fogo. Então, porque eles estavam com essa polêmica dentro, né? Quem é que pode, quem é que não pode ser. Sim. E ele falou assim, o que a gente depende aqui é de que a pessoa tenha força física. Então, nesse quesito, cada 10 pessoas, 9 serão homens para assumir uma posição mas não tenha dessa. dúvida. E aquelas pessoas que trabalham com eletricidade, que sobem aqueles postos gigantes e ficam pendurados lá, né? Com risco de choque. Eu acho que é um trabalho... Não quer dizer que a mulher não possa fazer isso. Não pode fazer, Ela né? pode ser hábil o suficiente para isso. Mas aí que tá a beleza disso tudo, é que assim, o porquê o feminismo, ele vem de uma ideia de que em algum momento as mulheres ficaram inferiores a alguma coisa. Só que essa visão de mundo não é a visão que a Bíblia tem. Você acha que tem um lugar que só o homem deve ocupar e um lugar que só a mulher deve ocupar? Não, eu acho que é o seguinte, Deus nos chama para imitá-lo, homem e mulher. E Ele nos chama para servir ao outro sacrificialmente, independente do nosso trabalho. Só que tem algumas coisas que Deus chama especificamente a mulher e algumas que Deus chama especificamente a homens. Por exemplo, Deus chama especificamente a mulher a maternar, a amamentar e a gastar tempo com o filho. Se amamentar um filho pode demorar 2 anos, esses 2 anos, ela vai ter que se dedicar a isso. Você concorda? Sim, Não tem esse trabalho, é um trabalho que é só para ela, não é? E assim, é muito bonito isso, é uma das coisas que até a gente conversa no livro e fala do livro, que a ideia do ser auxiliador idôneo é tão belo, porque quando Deus fala que ele faria uma mulher para Adão, que seria uma auxiliadora idônea, ele está falando que ele faria para a mulher uma companheira que seria apropriada para auxiliar. E auxiliar, a palavra é ezer, que significa socorrer, sustentar, ajudar, prover. Ele nos ensina, ele fala que a mulher, o seu chamado, independente se ela for casada ou não, é para servir. Sim. E esse chamado é um chamado tão especial, porque quando Deus fala que ele trata o seu povo, ele fala que ele é o ezer do seu povo. Então ele compara a mulher àquela que dá apoio, dá sustento, ampara. Quer dizer, o que então, hoje seria ofensivo, dizer que a mulher é feita para isso, é um adjetivo de Deus. Exato, Deus é assim. Deus é assim. Não lindo é? isso, né? Não, e é belo isso, porque se for ver, isso a gente vê em vários termos, né? A gente vê o apóstolo Paulo falando, sede servos um dos outros, seja do ló um dos outros, ou seja, sejam escravos um do outro.
né? A gente vê Jesus lavando os pés dos discípulos, Sim, não é? Que era a função de um escravo. Exato, Exato. não é? Então, e Jesus é o próprio, é um que veio à Terra e claramente ele mudou muita coisa. Por exemplo, a história de Marta e Maria. Era próprio naquela época só os homens ficarem aos pés, os escribas ficarem aos pés do mestre, não era? Exatamente. Jesus chamou Maria para ficar aos pés dele. Isso me diz muito a respeito Quebra um dele, paradigma, de quem né? ele é. Exato. Porque ele podia falar, as mulheres ficam ao fundo, como ficavam, de pé ao fundo, e não participavam desse momento. E Cristo é aquele que chamou as mulheres para ficarem próximo aos pés dele. Então isso é muito lindo, não é? Então o que me dá tristeza é as mulheres deturparem uma coisa que é bela. Deus fez homem e mulher, ambos igualmente imagem e semelhança dele, Quer dizer, certo? em termos de valores, eles são absolutamente iguais. Isso ninguém tem absolutamente dúvida disso. Agora, existem funções diferentes, chamados diferentes, não é? Numa empresa não existem trabalhos diferentes? E um trabalho é menos importante que o outro? Não é. Mas existe um trabalho, existe um da liderança, existe um que vai fazer aqui a parte administrativa, o que vai fazer a parte da limpeza, e todos servem. E por aí Operacional. diante, Hoje o movimento feminista afirma, né, que a mulher ela só é plena se ela sair para o mercado de trabalho e ela tiver conquistas cada vez maiores no mercado de trabalho. Aliás, a questão do posicionamento da mulher dentro do lar, por exemplo, é bastante descartado dentro do movimento feminista. Ainda que seja uma escolha dela, sendo que o feminismo prega a liberdade de você ser o que você quiser ser. Mas se você quiser ser algo que ele não apoia, então você tá fora. Aí cria um subtema, né? É bem assim mesmo. Bem assim Por mesmo. isso que eu creio firmemente que se em algum momento houve algum tipo de boa intenção, se é que houve boa intenção no surgimento do movimento, ele não é sustentável na sua teoria. Não Então, Muito menos na sua prática. O que acontece, o que eu vejo muito também é o seguinte, eu vejo a raiz do movimento, em termos de enxergamos que mulheres estão sendo oprimidas ou inferiorizadas. Mortas em seus trabalhos ou violentadas. Assim, se você olhar bem, isso é um resultado da queda. A queda nos afetou por completo e ela manchou as nossas experiências de uma maneira muito integral e isso afetou tudo, inclusive os relacionamentos entre homens e mulheres. Agora, a identificação de um problema e você olhar, existe um problema, ok. O movimento feminista, eu acredito que fez isso. Agora, identificou esse problema errado. E porque identificou esse problema de maneira errada, com uma cosmovisão errada, com uma visão de mundo errada, todas as soluções que vão ser apontadas para ele não vão resolver o problema, porque Exato. o problema não está identificado corretamente. Né? Então, Exatamente. eu vejo, acho que muito dessa perigoso, forma. Movimento Exato. perigoso, porque a intenção dele foi abordar um problema com uma cosmovisão, como ela falou, diferente. Exato. E a resolução foi pior ainda. E a solução, então, é exatamente serem Né? superiores aos... É o Sim. tal do matriarcado. Né? Sim. Então tá claro, a proposta do livro de vocês não é entrar por esse viés. Nenhum. Aliás, eu vi que Nenhum. o Heber Campos Júnior, que fez o prefácio, ele disse que vocês vão enfrentar aqui, trabalhar em cima de temas, né, que são estereótipos e julgamentos equivocados, embora às vezes bem intencionados, sobre a questão do posicionamento da mulher nos variados espaços. Sim. Né? Que estereótipos são esses? Quer falar? Então, tem alguns. Por exemplo, que a mulher que fica 100% no lar, faz homeschooling, faz isso e aquilo, é mais piedosa, que tem 100 filhos, sim. mais piedosa do que aquela mulher que trabalha fora. Ou a mulher que trabalha fora, essa sim, essa está glorificando a Deus, porque essa está sendo imagem e semelhança dele, mostrando seu maior potencial em tudo que ela faz. E daí existe uma certa polarização. Por todos os E lados, existe né? a polarização do contrário também, Contrário, dentro da igreja também. A mulher é uma Amélia, né? Tá dentro de casa, Exatamente. ela é sofredora. Exatamente. Então... E que é a mulher que tá... Eu acho que existe sempre para os dois lados, é uma Sim. coisa impressionante. E uma das coisas que a gente percebeu nas muitas conversas que a gente teve, porque a gente fez o nosso primeiro capítulo acaba sendo uma pesquisa com mulheres para a gente entender as suas experiências de trabalho, é muito interessante ver o quanto, quando a gente fala de satisfação no trabalho... primeiro que o termo trabalho já foi uma coisa assim meio confusa para as pessoas. De falar, a gente está querendo fazer uma pesquisa para entender suas experiências de trabalho. Aí o pessoal, não, mas eu não trabalho, eu só fico em casa. Aí Você fala, trabalha que nem doida, né? Meu Deus. Exato. Trabalha Né? demais. casa, trabalha. Aí, só nisso a gente já começou a ter um pouquinho de dificuldade. E aí a gente começa a ver os estereótipos nessas coisas mais minúsculas, entendeu? E aí a gente começa a ver isso e você tá satisfeita na forma como você trabalha? A maioria... Foi balanceado, mas se você olha em termos de maioria
absoluta, a maioria absoluta disse que não. Que não está satisfeita ou que se sente mais ou menos satisfeita, né? E que a gente chegou à conclusão que mais ou menos satisfeito é insatisfeito, né? E que daí, essas pessoas, quando você pergunta o que você mudaria, é assim, quem tá fora quer voltar e quem tá dentro quer sair. Quer dizer, tem uma insatisfação latente aí na alma que não depende necessariamente... Que não depende da forma como você trabalha. Perfeito. Porque Depende o coração, da sua cosmovisão. É o coração, é o pecado, né? Depende da sua visão daquilo que você enxerga e que você caracteriza como trabalho. Depende de onde você enxerga que está a sua realização. E a gente confunde, a gente acredita que o trabalho é algo que foi criado para nós nos sentirmos realizados. Exato. E trabalho não tem a ver com realização. É muito interessante isso. As pessoas falam assim, ai, Cláudia, eu tô num trabalho que é bom, que tem isso, aquilo, imagina. Tem isso, aquilo, mas eu não tô feliz no meu trabalho, esse trabalho não me realiza. E daí eu falo assim, ai, então, mas duro isso, eu entendo. Eu acho que você talvez tenha que entender algumas coisas que a Bíblia fala sobre trabalho, porque trabalho não tem nada a ver com a gente. Não tem a ver com a gente, não tem a ver com realização, com satisfação pessoal. É verdade. Você sabe que eu sempre falei isso dentro do universo masculino, porque esse discurso do trabalho que realiza plenamente é uma coisa relativamente nova, né? Vem de 3 décadas para cá. Sim. Antigamente não se falava tanto Nada, isso. imagina, Havia meu uma avô, concepção. nossos Pois avós não era tinham. trabalhar é sair, fazer o que tem que ser feito, voltar, trazer o sustento para voltar, casa exato, e manter essas exato. crianças, manter esse lar, essa família. Então, o homem tinha essa tranquilidade de saber assim, não interessa qual que é o meu trabalho, eu vou, realizo aquilo e trago o sustento para casa e pronto, né? Mas de um tempo para cá, assim, 4, 3 décadas, começou essa história de que a plena realização, o homem tem que se sentir realizado. Felicidade é a coisa do momento. Felicidade. Eu tenho que ter felicidade eu queria no trazer coração. essa frase clichê aqui para vocês discernirem ela, né? Já viram ela em algum lugar? Trabalhe com o que ama e você não precisará trabalhar, não precisará trabalhar nenhum dia da sua vida. Tem poucas frases são mais egoístas do que essa. Não é? Porque assim, trabalhe com o que você ama pra Bonita você, frase, porque daí mas... você não, você Exato. entende? E ela causa esse impacto, você fala, eu preciso Nossa, é achar bonita, esse trabalho. Esse trabalho. Eu quero fazer uma Exato. camiseta com essa frase. É assim, né? Porque é bonita, ela tem um efeito. E na verdade a gente não percebe que assim não existe trabalho em termos de servir, em que a gente vai se dispor na definição bíblica de trabalho. Se trabalho é servir o outro, não existe meio de você servir o outro sem nunca ter problema. Exato. Não, seja em casa, ou Exato. seja no escritório, tá. Tô pensando na em fábrica, fabricar uma camisa dessa pros adolescentes e botar assim, assinado diabo. Mas esse negócio é muito Né? interessante, essa É complicado. visão do que é trabalho, né? Ela é errada em muitos níveis. A própria definição de trabalho já começa errada. Exato. Aí você não vai ter que trabalhar nenhum dia da vida. Quer dizer, trabalho já é uma coisa ruim. Já Exato. parte, nessa frase já está Então, embutido. defina o trabalho. Boa. Trabalho é servir pessoas. Exato. Mas Trabalho é servir não o é um próximo. meio de sobreviver, de Então- pagar minhas contas, conta de luz, de água, telefone? Também. De servir as pessoas da minha casa. Também. Exato. Sim, mas mesmo que você Então- não tenha ninguém, você vai trabalhar para ter alguma coisa, né? Então, assim, a cosmovisão é longa, por isso que a gente escreveu um livro. A propaganda do livro, vamos lá. Exato. Cara, a minha marqueteira essa Marqueteira, médica. Mas marqueteira. Agora é aquela hora que eu faço até o brilho na O capinha. brilho, o brilho. Brilho, Mas lá, assim, brilhou o livro, ó. é Mas muito assim, interessante. ai, desculpa. Imagina, pode falar. Mas eu acho que em última, quando a gente pensa dessa definição de trabalho, realmente, trabalho é a gente ser útil servindo pessoas, para a glória de Deus. E a gente quando a gente olha e fala assim, não, mas não é possível que é só isso. Eu falo, não, é exatamente isso, né? E agora, Deus nos chama para trabalhar, e aí tem os mandatos que Ele nos dá, sim, vai envolver remuneração? Vai envolver, mas vai não envolver também, porque qual que é o problema? Se a gente só atrela trabalho com remuneração, o que acontece? Faz sentido, toda mulher trabalha já está errado, porque aquelas que não recebem nada. Exato. Mas trabalham e servem e se entregam em sacrifício pelo outro, dia após dia, enquanto a outra pessoa está trabalhando para prover e ela fez a opção de trabalhar na sua casa sem receber remuneração. Ela não está trabalhando, ela está fazendo o quê, então? Ela está trabalhando. Né? com certeza. Não é? Então, assim, esse é o tipo de coisa que essas definições que a gente, sem perceber, entra na onda do mundo e associa. Não, trabalho quer dizer dinheiro. Exato. E se não quer dizer dinheiro, então é trabalho de então, segunda linha, é. né? São coisas que a gente não encontra na Bíblia. Quer dizer, desculpe, eu já Imagina. essa perspectiva, então, ela tira um pouco a ideia, aliás, ela Desassocia? ela não só desassocia, como ela acaba erradicando um pouco a ideia de que o trabalho vai trazer plenitude. Sim, ele não foi feito para Não isso. foi feito pra Porque isso. não vai trazer. Não foi.
Né? É Então, exatamente ou isso. seja, se você trabalha servindo ou se você trabalha se matando para ganhar dinheiro, qualquer um dos dois vai te trazer problema, vai Exato. trazer Eu tenho dificuldade, dúvida, que é o que a gente vai enfrentar nessa vida. Mas a Exato. forma como a gente vê o trabalho muda muito a forma como a gente trabalha. Demais. Demais. E no fim das contas, porque Deus é gracioso, você acaba tendo satisfação, porque servi-lo, Claro. servir pessoas de forma que às vezes só Deus vê, é tão gracioso, é tão maravilhoso. Com E a traz- cosmovisão com a cosmovisão alinhada, correta, quando a gente exato. tem a visão correta sobre isso. Porque senão a gente Exato. fica naquela... Isso aqui tá caindo. No meu caiu várias vezes. Caiu já já. deu uma- Parece que a gente só faz assim, resolve. Mas o que eu ia dizer? Sim, quando a gente esquece disso e a gente atrela o trabalho a essa questão de realização ou de remuneração, é quando a gente acaba caindo um pouco nessas armadilhas Sim. de achar que ou é uma coisa ou outra, ou quando eu não estou fazendo dessa forma, desse jeito, eu... Sim, Né? sim. Sim, essa Hoje, crise perdi de um pouco a- insatisfação que a gente vê hoje, pastor, muito enorme. latente, em homens e mulheres, Sim. não é? Sim. Mas em geral, a gente vê em faixas etárias diferentes. Nós vemos Demais. aqui pessoas da minha idade, ou adolescentes muito novos, já tomando medicação, O porque senhor não faz conseguem. ideia. O que é que está acontecendo com a sociedade? Então, é interessante isso. Eu dou aula para faculdade e eu dou aula assim para pessoas de 21, 22 anos. E muitos, mas muitos alunos tomam ou algum antidepressivo, ou algum ansiolítico, ou algum estimulante cerebral. E quando você pergunta para eles o que está acontecendo, eles falam, eles não conseguem ter nenhum momento de frustração, nenhum momento que eles sentem dor. Eles querem estar constantemente com bem-estar. Todo mundo está em busca de constante bem-estar. Geração Isso é dopamina. um fracasso total, né? Exato. Porque você perde a força que o trabalho exige. Não, você Exato. perde a noção de que muitas vezes você vai trabalhar duro por alguns meses, difícil, cansativo, para depois você ter a recompensa daquele trabalho. Alguns meses, não, algumas décadas. Exato, né? Algumas décadas, exato, algumas décadas. exato. E se você traz isso para a mulher, por exemplo, e você coloca isso, por exemplo, na maternidade, por que hoje tantas mães têm cada vez mais falado dessa experiência, né? De assim, a maternidade não me realiza. Isso nunca foi tão comum isso, né? E eu tenho visto, acho que da minha década de maternidade para cá, né? Eu já ali no início desse movimento, talvez, da gente sempre começar a escutar isso. Não, a maternidade não me realiza, não me realiza, não me realiza. Por quê? Porque é um trabalho invisível, porque é um trabalho repetitivo, porque ninguém nota, porque eu não tenho reconhecimento financeiro, porque eu tô vendo todas as minhas amigas decolarem financeiramente e eu tô aqui todo dia nesse tapete de EVA, pisando em Lego, guardando brinquedo, fazendo qualquer associação. Você se sentiu? O Lego tá recente. Tá recente. Tá com um ano só. Não é? E aí a gente começa a olhar para essas coisas e fala assim, mas então o que a gente está buscando? A gente está buscando realização em algo que não foi feito Pra para nos realizar. realizar. Exatamente. E como é que tira isso da cabeça do povo, gente? Então, mas aí que tá isso que é legal, né? Você vê desde a época... Primeiro tem que se essa- converter, né? Esse papo... não, e esse papo não é antigo, não é novo. É o papo da serpente. Desde Sim. ali lá no Éden. Ah, Não, mas como assim comer deste fruto? Imagina que você vai morrer, você vai ter conhecimento, e vai te trazer bem, você vai ser uma bênção. E aí vai falar, é verdade, olha, essa fruta é boa para comer. Esse papo de querer satisfação pessoal, isso já Isso é desde que o mundo caiu, né? Você acha que a teologia do positivismo, que tanto é tão premente hoje, que tanto se fala sobre isso, ela tem provocado também, ela tem de uma certa forma, fomentado esse Tem. pensamento da sociedade? Tem, pastor. certeza. Porque a nossa visão, e é uma das coisas que a gente fala no livro, é o seguinte: a gente crê que Deus é um Deus que nos fez como transbordamento do seu amor. O que eu quero dizer com isso? Deus a é um Deus. plenitude está em Deus. Exato. Deus é um Deus um só, trino, certo? Vivia em perfeito relacionamento desde a eternidade, que a gente não consegue não botar tempo nas coisas, né? Sim, Mas Deus é um Deus que sempre ouve. Ele é temporal. Atemporal. E em perfeito relacionamento. E quando a gente lê João 17, a gente vê que o pai glorifica o filho glorifica o pai, viviam em perfeito relacionamento. E ele resolveu nos criar. E a gente só dá trabalho. Eu brinco assim que aprove ao Senhor criar-nos como transbordamento do seu perfeito amor trino. Ele vivia em perfeito amor. E ele nos criou por obra de amor, 100% amor. E não só isso, mas ele mostra o seu amor por nós da forma mais incrível quando o seu filho, Deus Filho, encarna e morre na cruz por nós, não é? E morre pelos nossos pecados e nos dá vida em abundância e vida eterna naquele momento maravilhoso de crucificação e ressurreição. Então, o bonito da história é que nós vemos perfeito amor de entrega na criação e perfeito amor de entrega na morte e ressurreição de Jesus Cristo. A gente foi feito para ser imagem e semelhança de um Deus que
perfeitamente ama e perfeitamente entrega-se. Então, nós fomos chamados a amar porque fomos amados. Isso é muito interessante. Deus nos criou para ter perfeito relacionamento com Ele, ter perfeitamente relacionamento com os nossos iguais. Exato. Assim como Ele experimenta com seus iguais entre si, Perfeito. não é? Então, é muito legal. Quando a gente vê em Gênesis os mandatos, por exemplo, o mandato espiritual, relacionamento com Ele, né? O mandato relacional e o mandato cultural, que é vai trabalhar. O trabalhar implica em servir para os meus próximos, porque Deus tudo tem. Nada precisa de nós, não é? Então, a gente mostra amor ao Senhor e um bom relacionamento com Ele quando a gente lê a palavra, quando a gente está em oração, em intimidade com o Senhor, mas a gente demonstra esse amor amando pessoas. Deus fala isso em João, as cartas de João falam, né? A forma como a gente glorifica a Deus é servindo pessoas. Quer dizer, Então, dentro do propósito de Deus, não interessa onde você esteja, o seu objetivo é fazer com que a vida das pessoas seja melhor. é já de expressar Sim. amor. Que o você mundo servindo. melhore. Deus é glorificado assim. E o caminho é Exato. contrário, então, por causa do egoísmo. Exato. E o mais incrível dessa história toda é o seguinte: a gente ama pessoas quando a gente limpa o ambiente para elas viverem, a gente ama pessoas quando a gente faz uma planilha no Excel para elas poderem usar, a gente ama pessoas quando a gente prepara uma comidinha gostosa, quando a gente limpa o chão, Exato. quando a gente faz uma cirurgia. A gente ama pessoas quando a gente faz o bem a elas, a gente serve elas, né? Então, esse chamado a servir, ele é para todos, homens e mulheres, de formas distintas, não tenha dúvida. Deus nos deu aptidões distintas. O E nosso cérebro foi parafusado de jeito diferente. E de qualquer tipo de trabalho que sirva o próximo também. Porque Exato. também é uma coisa que a gente faz culturalmente, né? De separar trabalhos, de novo, em mais outra cômoda. A gente pega novas caixinhas e coloca, não, esse trabalho é mais digno que o outro, esse trabalho é menor. E a gente começa associando isso com coisas como remuneração. Então, quanto mais remunerado, mais respeitado, mais valorizado o trabalho é. Certo? E então, onde a gente vê isso? Se não na nossa cultura. Ou nos nossos amores, né? Nos nossos ídolos, que acabam nos levando, nos inclinando para aquilo que nos dá aquilo que a gente realmente Perfeito. deseja. Então, a gente vai trabalhar não da forma que a gente pode ser mais útil. Não sei quantos jovens hoje perguntam, preciso ver qual é a forma que eu vou ser mais útil para a Exato, sociedade, ou o que vai me exato. pagar melhor. Não o que eu amo. Eu quero fazer o que eu amo. Eu vou fazer meu teste de... Não é de talento lá que você faz? Teste Como é? vocacional. Teste vocacional. É. E devolver aquilo que eu tenho uma aptidão. Isso é importante, ter aptidão. Porque Deus dá dons pra gente Sim. exercer. Claro. Em prol Uma do coisa é acho descobrir ótimo, aptidão, né? né? Exato. Agora, uma coisa é descobrir aptidão. De outra coisa é falar assim, não, eu sou dotado pra isso, isso, isso. Meu pai e minha mãe me falaram, poxa, você é bom disso aí. Olha, eu percebo o dom de... Você tem um dom da diaconia. Olha como você serve pessoas. Olha, você tem esse dom. Legal, você entende aquilo. Só que você fala, mas o que eu amo mesmo, e o que eu quero mesmo, e o que me satisfaz é tal coisa. Essa pessoa vive correndo atrás do rabo. Sabe que nem cachorro? Por quê? Porque nós não fomos feitos para nos satisfazer. É. Perfeito. Isso traz angústia, não é? A Bíblia fala, né? Que a Não gente... vai ter fim. Não vai ter Não fim. vai ter fim essa busca. Você quer me servir, né? Carrega, né, a cruz. Você tem que entender que não é sobre você. Você agora, o seu velho homem ficou para trás. Agora você tem que me servir e você tem que me seguir, né? Mas E não sobra uma pontinha para a pessoa? Assim, porque quando você pensa num trabalho, ele não deveria te trazer alguma realização? E junto com isso eu pergunto outra coisa. No livro vocês usam uma expressão assim, trabalhe como uma rainha. O que vocês querem dizer com isso? isso? É muito legal. Essa do rainha você vai explicar. Não, o trabalho como uma rainha tem a ver com quem nós fomos criadas para ser, né? Se nós fomos criadas para ser imagem e semelhança de Deus, e esse conceito específico do trabalhar como uma rainha, ele aparece depois que a gente já fala e Deu já a cosmovisão. explica a questão de quem nós somos criadas para ser, entendemos nossa identidade, então que ela não está Tem fundamentada. uma sequência aí, né? Você foi criado para a glória Sim. de Deus, para servir as pessoas, e agora vem Então, esse... a gente fala Exatamente. sobre o que o pecado fez primeiro, a gente fala do que como o pecado corrompeu o Sim. trabalho. o ser humano e o trabalho. E a gente conta sobre as consequências da queda sobre o trabalho, a gente explica isso, e depois a gente fala sobre o que Cristo transforma no trabalho, sobre a redenção. E daí, uma das partes importantes que a gente fala é, agora que você entendeu a cosmovisão, trabalhe como uma rainha. Essa é uma das coisas que a gente cita. E por que a gente ok. trabalha como uma rainha? Porque quando nós entendemos quem nós somos criadas para ser, nós entendemos que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, certo? E que isso tem 3 aspectos diferentes. Existe um aspecto racional da gente ser feito à imagem e semelhança de Deus. A gente vê que nós fomos chamados a pensar como Ele pensa. Existe um aspecto moral de você ser feito à imagem e semelhança de Deus, que envolve você agir como Ele agiria. E existe o aspecto que é o da realeza, que é aquele de você entender que Deus nos colocou aqui para que nós exercêssemos domínio sobre a criação. Sim. E quem que exerce domínio sobre a Cultivar e criação? Nós guardar. somos os, exatamente, nós somos colocados aqui para cultivar e guardar. Como filhos do rei, nós vivemos aqui. Por isso que é realeza, como Por uma isso que é rainha, filha do realeza. rei. Exatamente. ok. Então nós Então precisamos tinha que ser princesa.
Então, mas aí o que eu coloco ali na... Mas qual que é a como ideia? imagem, Quando a gente fala trabalhe como uma princesa não trabalha, pastor. Exato, a princesa é aquela folgada. Princesa é o que elas querem. É o pelo dia menos de no princesa. imaginário popular é No esse. imaginário Não popular é esse, entendeu? né? Imaginário Você popular viu é que elas esse, têm ó. resposta pra Ó a tudo? princesa, ó a princesa A aqui, princesa, ó. assim, Ó a fazendo tchauzinho princesa. no carro. A rainha não, a rainha que dá duro, entendeu? Então, nesse sentido, você entender que você foi chamada a esse propósito do alto, isso vai modificar a forma como você faz qualquer um dos trabalhos que você faz. Perfeito. Realmente, você trabalhar como uma rainha, considerando assim, Deus me colocou aqui como, né, como vice-regente daquilo que ele nos coloca aqui para... CEO da empresa de Deus, né? Nós somos o CEO da empresa. Exatamente. Isso. Como que você vai fazer isso com menos de excelência, com menos de diligência? E a gente não vai pensar, e sim com alegria também, mas essa alegria não que vem daquela borboletinha no estômago que a gente sente, mas uma alegria que está motivada em outra coisa. Sim. Então, quando o senhor perguntou, né, eu falei, mas será que não sobra nenhuma pontinha de alegria pra gente? Sobra muita Exato. alegria quando a gente entende o lugar que o trabalho tem na nossa vida. Sim, sim. Na prática, você vem de uma história em que você fez enfermagem, Sim. você fez outros cursos. E eu me lembro que quando você morava em Salvador, você foi defender a sua tese de doutorado Sim. na Islândia. não Sim, foi eu isso? apresentei uma parte do projeto lá. Depois eu Isso. defendi. E aí, então você encerrou. Sim. Em que momento você deixou sua carreira como docente, como pesquisadora, para poder se dedicar especificamente a um ministério? No caso, Filipenses 4:8, que seria Sim. um trabalho de longo alcance, porque Sim. você utiliza muita internet para Muito, isso, é. mas para educar mulheres a partir das escrituras sagradas. Exato. Essa transição teve a ver com o quê? Não foi realização pessoal? Foi uma conclusão que você chegou de que isso aqui não estava valendo a pena? Você não estava adequada lá e você veio para cá? O que é que trouxe você desse caminho para cá? Depois eu vou te perguntar isso Essa também. pergunta é boa, porque na verdade Deus trabalhou muito no meu coração para que as coisas acontecessem no tempo que as coisas aconteceram, eu acho. Porque assim, o Filipenses 4:8, ele começou aqui em Salvador, não sei se o senhor lembra, mas foi em Sim. 2010 que ele Você começou. começou Eu com morava discipulado. aqui, exatamente. Comecei com discipulado, fazia um blog, tinha um blog que tinha um outro nome diferente, e o meu objetivo naquela época era escrever textos que pudessem, assim, motivar mulheres cristãs que estivessem mais ou menos na mesma fase que eu e que quisessem, assim, de alguma forma conectar o que a Bíblia diz com a vida real. Era muito, Sim. assim, teologia prática, né? E eu escrevia 2, 3 vezes por semana. Estava fazendo meu doutorado, não tinha filhos e estava ali, assim, vivendo a vida de recém-casada, né? Depois a gente voltou para São Paulo, minha filha nasceu, eu não tive muito tempo mais de continuar escrevendo as coisas, mas eu sempre tive o desejo de continuar alimentando o blog e de fazer dele um ministério mesmo, de encarar ele como um ministério que teria um alcance na internet para que mais mulheres pudessem conhecê-lo, né? Depois, assim, só para ir resumindo mesmo, para não ficar longo demais, em 2015 foi quando eu prestei o meu concurso como docente na Unicamp, que foi onde eu fiquei os últimos 8 anos, né? Antes disso, eu já trabalhava em universidades particulares e tudo, e eu sempre gostei de trabalhar e sempre acreditei num propósito para o meu trabalho que fosse de glorificar a Deus por meio do ensino, da enfermagem, no relacionamento com os meus alunos e tudo mais, né? E via possibilidades, enxergava possibilidades de equilíbrio entre família e trabalho, na forma como eu e o Luiz sempre nos conduzimos nessa questão. Em 2015, eu comecei a trabalhar na universidade. Foi meu primeiro trabalho depois que as crianças nasceram, que era um período integral. E eu fiquei assim durante 5 anos. E ao longo desses 5 anos, Deus foi trabalhando na gente no sentido de sempre enxergar o equilíbrio e quais eram as mudanças que precisavam acontecer para que o trabalho e a vida familiar continuassem. Você se sentiu extenuada da jornada dupla? Sem dúvida, em muitos momentos. Era cansativo, as crianças ficavam na escola em período integral, e é interessante que o ficar na escola em período integral era algo sobre o qual os julgamentos aconteciam o tempo todo, e eu sei que acontecem para muitas mulheres, muitas famílias que vivem isso, essa né? mesma Que não tem outra situação. opção, né? E sofrem com isso. Você está sendo né? negligente na criação dos seus filhos. Exatamente. Sim. E é interessante o quanto isso é cultural, porque se a gente não precisa ir nem muito longe, a gente vai para os Estados Unidos, o único modelo de escola que existe é integral. Mas aqui existem 2 formas diferentes, e você escolher uma que é diferente do que talvez a maioria escolha, você já é automaticamente colocada no balaio da mãe que está terceirizando as crianças, né? Já é estereótipo. Exatamente. Exato, entende? E a gente sempre foi levando isso até que chegou um determinado ponto, um determinado momento mesmo da nossa vida, que a gente enxergou que por motivos muito particulares mesmo, que a gente já tinha feito muita mudança na vida familiar, e nisso o Filipenses 4:8 estacionado, porque não existia tempo para ele. Eu tinha o meu trabalho e eu tinha a minha família.
certo? E até por meio de discipulado, aconselhamento, falando, olha, muito legal essa ideia, não é hora dela agora. E isso é uma coisa, só como um parênteses, que nós mulheres precisamos aprender, porque a gente quer fazer tudo, e a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo. Exato. Talvez mais uma Imediato, né? herança feminista na nossa vida, né, que nos ensina a fazer um muquinho, desculpa, e A falar, mulher você pode pode fazer tudo, tudo. Não. E na verdade, assim... Aí você tinha que usar o fulcro, né? Que é saber qual que é a área que está precisando de mais... Exato. Claro, Exatamente. o que é urgente, o que Deus colocou para você trabalhar agora. A gente tem Nesse que ter momento. perspectiva, Deus nos manda ter perspectiva agora. E isso né? nos Verdade. exige falar não pra coisa boa. Sim. Isso nos exige falar não para um ministério. Que não E significa exigiu que vai de ser mim. definitivo. Pode ser que Deus traga toda de novo. Exatamente. É. Entende? Então eu falei assim, não, agora nem pensar blog, nem pensar isso, nem pensar aquilo. Por quê? Porque eu escolhi fazer o meu trabalho, eu sirvo a Deus ali, e eu também escolhi servir a minha família e cuidar da minha família, certo? Certo. Num determinado momento, a gente decidiu, isso foi 2019, que estava demais e que a gente ia mudar. E para também resumir um pouco a história, eu reduzi minha carga horária de trabalho pela metade. E quando eu reduzi minha carga horária pela metade, as crianças também deixaram de ser período integral, e aí... tudo isso aconteceu em março de 2020, que o mundo sabe que aconteceu em março de 2020. Exato. E Deus, na sua providência, fez com que tudo isso acontecesse para que em março de 2020 eu estivesse em casa, trabalhando metade do tempo em casa, com as crianças metade do tempo. E aí, sabe o que aconteceu? Filipenses 4:8. Voltou. Pronto. Aí a ênfase toda Que já foi... estava, exatamente, que já estava meio que por ali, mas assim, entendeu? E aí eu comecei a fazer as lives devocionais e, enfim, aí o ministério realmente foi crescendo e junto com esse crescimento do ministério, foi crescendo uma convicção de que eu poderia tranquilamente, pastor, eu tenho muita certeza disso hoje, me aposentar na universidade. Tenho certeza, certeza absoluta. Isso não diminuiria você? Em absolutamente você não- nada. Eu Não servia seria a menos Deus, crente, eu servia menos a minha piedosa família. por causa Nada, disso. nada. E nem Deus, menos profissional Menos- também. e nem Exato. menos profissional. Olha, Deus trabalhou, glória a Deus por todas as lágrimas que rolaram nesses anos, assim, para que eu possa dizer isso com convicção mesmo, porque talvez existam pessoas que estejam assistindo e pensem que, porque eu tomei essa decisão 3 anos depois que eu virei meio período de sair completamente, que esse é o caminho, que mulheres que querem servir no ministério têm que deixar, e é bom que a gente tá junto aqui, porque Sim. ela não saiu, Exato. né? Uhum. Então, É. assim, não existe isso. Só que o que foi acontecendo? Eu cheguei num momento do meu ministério em que eu percebi que estava muito claro, né, quando o Filipenses 4:8 foi crescendo, que era Deus me chama a trabalhar como uma rainha, certo? E isso envolve trabalhar com excelência e diligência. Não tá dando para fazer as duas coisas com excelência e diligência. E você precisa escolher uma. E eu preciso escolher uma, entendeu? A minha família é inegociável, certo? Sim. É A uni- prioridade. Sim. É prioridade. Agora, eu tenho uma carreira universitária, que eu já estou trabalhando há 10, 15 anos nisso, e gosto, e faço. E existe o Filipenses 4:8. Senhor, me dê sabedoria onde eu posso ser mais útil. E de uma forma muito natural, como um desdobramento lógico das coisas, em conversas, orações com meu marido, a gente chegou à conclusão de que seria no ministério. Entendeu? Agora, eu poderia estar lá até hoje, servindo a Deus. Sim. E sabe outra coisa que é interessante? Quando eu saí e pedi a exoneração e saí e expliquei na Unicamp, expliquei para as pessoas que perguntaram e tal. Todo muitas mundo te pessoas... achou louca, né? Não, você sabe que não. É Isso foi uma mesmo? coisa muito louca também. Assim, algumas pessoas falaram, acho que talvez na universidade, mas mesmo na universidade, muitas pessoas, porque já conheceram o Filipenses 4:8 durante os anos de pandemia, falaram, Naná, a gente vai sentir sua falta, mas eu vejo que é lá que você tem que estar. Isso era uma coisa que até hoje me Você tinha arrepia. convicção, Você viu? né? Exatamente. Mas muitas pessoas falaram assim pra mim, Naná, eu louvo a Deus pela sua decisão de deixar a universidade para servir o Senhor. E aí eu falava assim, quem eu servia? Ela já serviu o Senhor no seu Já trabalho. servi. É importante. Quem eu servia? Nossa, complicado, Isso né? é lógico. Olha a visão errada. Por não isso é? que eu chamei de Mais tricotomia aqui, propositadamente. Mais um ponto né? complicado da forma como a gente vê Exato. trabalho, entendeu? Não só isso, olha como a visão é assim. As pessoas devem chegar pra vocês e falar assim, pastor, ora por mim, porque a sua oração é mais especial. Deus tá assim Exato. contigo, ó. Eu preciso de uma oração E comigo de não, eu pastor. preciso de uma Oração mais oração forte. É. E você fala, gente, mas né, através de Cristo, todos nós podemos orar ao Exato. Senhor e Ele ouve a todos da mesma forma, né? Exato. Então a visão é exatamente isso. Ah, não, porque ela estava no ministério, agora sim ela está glorificando a Deus. Antes Exato. Não, né? Imagina se toda enfermeira largasse para servir o ministério, gente. O que não ia ser dos hospitais? ia ser um caos. Não é? Não Mas é? Não dentro existe dessa isso, né? visão, você hoje atua... Qual é a sua carga horária hoje? Joia. Eu No hospital, atualmente... no consultório, não Joia. Atualmente eu trabalho meio período, né? Então eu trabalho enquanto as minhas crianças estão na escola. Então eu trabalho, isso Que foi uma idade coisa... elas têm? Eles têm 12, o Henrique tem 12, a Raquel tem 10
10 e o Benjamin tem 7. São 3? São 3. Olha aí, tá vendo? A galera. Que mulher E essa empoderada. decisão de trabalhar só Que enquanto eles rainha. estudam foi do casal? Foi. Na verdade... Foi uma coisa pensada. Foi. Inclusive, quando eu percebo que Deus me encaminhou para fazer medicina desde muito pequenininha. Desde 3, 4 anos eu falava com meus pais e eu não tenho nenhum, imagina, meu pai é pastor, minha mãe é professora de história, não tem nada a ver na minha família, não tem nenhum médico na família. Só que eu sabia que era uma coisa que Deus, eu sempre gostei, sempre tive muita curiosidade para essa área e foi uma coisa que eu percebia que eu tinha talento e habilidade dadas por ele para isso, né? E então foi uma coisa que quando eu entrei na faculdade, eu entrei para fazer cirurgia geral. Eu achava o máximo, porque sempre tive habilidade manual, eu falei, é isso, eu quero abrir barriga, eu quero costurar. Eu achava muito bacana. E depois eu percebi, né? Eu amava. Ele Ele vai desmaiar, tá? quanto mais Toma sangue água, espirrasse, ele vai desmaiar, ele vai tadinho. desmaiar. Quanto mais sangue espirrasse, mais eu tava curtindo. Gostava muito de PS, de plantão. Só que eu percebi, eu falei assim, essa vida não é pra mim. Eu quero casar, ter filhos, eu quero ter meu relacionamento, eu quero ter tempo com meu marido, eu quero ter tempo com os meus filhos. Essa vida maluca de hospital não é incompatível com aquilo que Deus me chamou a fazer. Meu primeiro mandato, meus primeiros próximos que Ele mandou amar, né, e cuidar e zelar. Então eu entendia isso, então eu escolhi uma área que, na verdade, não tinha nada a ver com a área principal que eu queria a princípio. E eu lembro que eu até conto no livro essa história, que quando eu escolhi, eu falei, escolhi mal. Escolhi mal, porque é só desgraça, só vejo tragédia, doença degenerativa, doença que não deixa sequela, e eu não posso fazer nada. Eu queria servir, eu queria glorificar a Deus e servir pessoas, e Deus me colocou nessa área aqui, que o que eu tô fazendo por eles? Isso é muito legal, porque como aconteceu com a Naná, Deus fez um trabalho diferente no meu coração, mas Deus mas Deus, né? A gente fala que mas Deus, essa frase. Mas Deus, em sua imensa sabedoria e seu cuidado, Ele me fez entender que eu precisava trabalhar e entender que o trabalho não era sobre o que eu gostava e o que eu queria e satisfação para mim. Era sobre como, em situação de difícil, em situação onde as pessoas estão realmente desesperadas em relação à sua saúde, sem perdidas, nenhuma. eu posso trazer esperança, eu posso trazer Cristo, eu posso trazer muitas coisas que a palavra me dá como arma para poder consolar e encorajar e etc, né? Muito bom. Então foi muito, muito bom. Eu escolhi essa área, no começo foi duro para mim, eu tive assim, uns 2, 3 anos de crise e Deus tratou meu coração nesse processo, assim como Deus tratou no dela. Sim. E depois a gente se reuniu, depois disso se reuniu no livro. Exato. Mas foi muito bacana, porque eu sempre tive essa ideia eu falei com meu marido, eu quero fazer uma área que eu consiga A área trabalhar é menos. neurologia? Eu sou neurologista, isso. Eu trabalho como neuro. E daí eu trabalho 2 dias da semana consultório e 3 dias eu dou aula na faculdade. Sim. Né, numa faculdade lá em São Paulo. Daí eu adoro lecionar, gosto muito de ensinar. Que bom. E é muito interessante que sempre gostei dessa parte olha como Deus faz as coisas. Sempre gostei da parte de consultório, que é aquele 1 a 1, né? Individual, e gostava de lecionar. Só que, e sempre gostei de aconselhamento, sempre estudei aconselhamento, tudo, e gostava de aconselhamento. Isso foi uma das coisas até que me uniu ao meu esposo, tal, que também estuda essa área, na aconselhamento bíblico e tal. E daí foi interessante que, assim como para Naná, foi mais ou menos um pouquinho na época da pandemia que surgiu que o ministério de fato cresceu. Um pouquinho antes da pandemia foi quando eu comecei a dar aula para mulheres, da Bíblia, estudar a Bíblia com mulheres. E daí foi a partir daí que a coisa foi crescendo também. Então, o ministério foi vindo também junto nesse mesmo período. Tem assim, que a coisa pegou assim, um certo corpo, tem uns 4 anos, desde a pandemia. Mas você com 3 filhos não tinha que trabalhar mais, o dobro, para poder sustentar esses meninos, não? Então, mas isso que é interessante, sabe por quê? Porque a gente fala o seguinte, olha como a gente se engana. Eu tenho que trabalhar mais para dar balé, judô, natação, e os meus Esgrima, filhos... eles precisam. Eu falo assim, uma gente, que necessidade. isso? O que os meus filhos precisam da palavra de Deus sendo pregada ao coração deles, não é? E de uma mãe e pai presente. O amor dos se pais. Deus permitir, irmãos, porque irmãos também são coisas que forjam o nosso caráter, são irmãos, né? Porque trata o egoísmo, não é? É fato. Eles se pegam o tempo A gente todo. aprende a se defender. Não é? É ótimo. Não, irmão é uma coisa que fortalece o nosso caráter. Vocês imaginam a vida de vocês ser irmãos? Vocês são alguém filho único, não? Não tem, não. Irmão é delícia, né? Então, eu falei pro meu marido... Talvez hoje, porque eu sou casado. Né? Mas irmãos são realmente
gente, É verdade. aquelas únicas pessoas que nos conhecem pré-casamento, pré-marido, pré-esposa, e nos conhecem até, são aqueles que caminham conosco, que partilham da mesma fé que nós partilhamos normalmente e tal. Então, a gente sempre combinou e quis ter mais filhos, né, se Deus nos permitisse, nos desse, né? Então, e a gente se engana, porque eu falo, eu trabalho mais para dar mais para o meu filho, mas o que eles precisam, isso é um engano. Criança precisa... A linha de necessidades. da sua presença e de Cristo. É mais isso. um ganho, entre aspas, né, da nossa cultura de hoje, que coloca a maternidade, coloca o criar filhos, do mesmo jeito que colocou o casamento, naquele patamar de impossibilidade. Então, hoje, está cada vez mais comum, talvez você veja isso bastante também em experiências com casais jovens, que querem se casar só depois do quê? Depois de terem tudo que os nossos pais demoraram 20, 30 anos para conquistar. Não querem mais filhos, querem pet. Então, Querem pastor, pet. Mas isso uma família cristã não querer filhos, me chama atenção. Tem alguma chama coisa atenção. ali que... Por quê? Porque filhos são desconfortáveis. E a gente Dão gosta de trabalho. conforto. Dão trabalho, né? Isso é bem típico de uma geração que está Egoísta. evitando frustração de Egoísta. todo tempo. É duro isso. E a gente trata muito dessas questões. No capítulo sobre trabalho corrompido, ou seja, o trabalho caído, a gente fala sobre as questões do nosso coração que fazem com que o nosso trabalho seja muito, muito difícil. Eu vou fazer uma pergunta para vocês duas, é uma provocação. Pode fazer, estamos aqui. Não tem nada a ver com livro, não tem nada a ver com tema, com Segura. roteiro, com nada, né? Exato, Segura. já até encostei. As aqui, já. mulheres são muito mais diligentes do que os homens, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Tem explicação? Estudam. Você vai explicar, o neurologista ela vai ter que explicar. Me explica isso aí. Por que as mulheres são muito mais diligentes e porque são mais diligentes, elas estão alcançando cada vez mais espaço no meio da sociedade, espaços que antigamente eram de predomínio masculino. Então, hoje, as juízas, os delegados, vários postos de trabalho estão cedendo espaço para a mulher e a mulher tem crescido cada vez mais nesse universo fora de casa. À medida que ela cresce, a gente percebe também um decréscimo da vida profissional dos homens. E é muito comum hoje que a gente depare com um quadro em que a mulher ganha muito mais do que o homem. Eu queria falar sobre isso. Mulheres que ganham mais do que os homens. Como lidar com essa situação dentro de casa? Será que no instante em que ela ganha mais do que o marido, ela perde a admiração por ele? Ou é possível conservar essa admiração? Ou há alguma ligação por trás dessa questão, desse relacionamento entre a admiração e o recurso que o homem deveria trazer para casa? Isso pode afetar a relação dos dois? Pergunta boa e tem várias partes. Então, primeira parte, engraçado. Primeira parte é por quê? Então, a primeira parte é interessante. Por que será que, assim, por exemplo, na faculdade que eu comentei que eu dou aula, eu acho que 85%, 90% é mulher. Mulheres. E só um parêntese, eu acho que ele até pegou leve. Porque ele tá dizendo assim que são mais diligentes. Às vezes a impressão que passa da minha até adolescência não é só diligentes, às vezes parece até que são mais inteligentes também. Nada, não são não. Ou porque os garotos não querem nada com nada. Então, o problema é justamente esse. Eu acho assim que Acho que a agenda está completa, né? À medida que o empoderamento feminino começou, exato. É emasculação que chama, não pode ser, emasculação, né? Os homens foram sofrendo as consequências disso pro outro lado, né? A gente está num mundo caído em que a mulher quer fazer o que não foi chamada ou criada a fazer e o homem quer fazer aquilo que não foi criado a fazer. Exatamente. Né? Então, por exemplo, o problema tá aí no início, né? Então, por exemplo, meninos e meninas que não estão... Por exemplo, eu sou da geração, Naná também, de que eu ouvi na igreja mães falando para as meninas assim: trabalhe para não depender de homem nenhum. Eu ouvi isso. Não para mim, a minha mãe nunca me falou isso, graças a Deus. Mas assim, eu ouvi meninas ouvindo isso e elas entendendo que elas tinham essa visão E é algo empoderada. comum de se ouvir até na é? igreja dos dias de hoje. Exato. E daí, como que essas mulheres são muito boas de fazer múltiplas tarefas, de multitasking. Melhores do que os homens. Os homens são foco único e fazem aquilo mais aprofundado. Exato. Então, esse mundo hoje ultra cheio de múltiplas atividades, normalmente mulher faz melhor malabarismo. Mas isso tem um curto prazo, porque você vê muita mulher tomando antidepressivo, muita mulher com estafa, muita mulher com burnout. Muita mulher com burnout. Muita. Você vê mulher assim que pega uma empresa. Eu tava vendo um dia, eu tava lendo uma reportagem de uma mulher que estava numa empresa importante nos Estados Unidos e que ela teve um filho, ficou 15 dias em casa e voltou a trabalhar, porque ela não podia perder tempo. Eu fiquei pensando, perder tempo? Com uma criança agora no colo, né?
15 dias ela ficou de licença só. Ela não se permitiu mais que isso. Eu falei, olha a visão de mundo, né? Distorcida, né? Então, assim, existe isso. E existe uma coisa que aconteceu lá no Éden também. Lá no Éden, uma certa mulherzinha chamada Eva falou, não, peraí, a minha ideia é melhor que a ideia de Deus. Eu tenho muito mais, né? Deus falou para eu não comer dessa árvore, então certamente eu morreria, mas eu tenho uma ideia melhor. Eu tenho uma ideia melhor. E ela liderou a família dela para a ruína. O Adão foi o quê? Omisso. Omisso, claro. Ele não se manifesta. Ele não pegou um pau e tacou aquela serpente dali. Ele não guardou o jardim. Exatamente. Ele foi omisso. Então, isso aqui já é um problema antigo da mulher. E você vê isso, inclusive, na hora que Deus fala para a mulher, né? A chamada maldição da mulher, ela tem 4 partes. Primeira parte é com dores terá luz filhos. Então, uma coisa ruim, difícil, dores, para uma coisa boa terá luz filhos. Daí, a segunda parte é, só para eu não citar errado, é... seu desejo será para o seu marido e ele te dominará. Você pensa, não, isso é ruim. Não. Seu desejo será para o seu marido significa o quê? Do original, quando você vai estudar e ver os teólogos comentando sobre isso, você a vida toda vai ter dificuldade com liderança. Você vai bater a cabeça com tudo quanto é líder de igreja, líder do trabalho. Você, líder no lar, você tem problema com liderança. Você quer mandar. Isso é implícito, então, na mulher... Essa questão de não toda querer... mulher, isso é uma coisa que todo mundo briga com isso. Eu nunca ouvi isso em minha vida. Isso é. E o final, a quarta parte é, mas ele te governará. Ou seja, é o mal, bem. Ou seja, eu vou constituir ainda o líder do lar é o marido. E eu quero que você siga-o, minha filha. Acorda pra vida. Uau. É a bênção, né? Interessante. É muito legal. Quando você estuda sobre essa questão, a gente estudou bastante Gênesis para fazer o livro. Sim, mas e aí? Aí Não, só que a gente tem uma realidade. Não, mas a gente luta hoje. com isso hoje. Com essa questão dos homens que são bananas, desculpa a expressão, mas Sim. que são os homens que ficam... E as mulheres que falam, não, eu posso tudo, porque a internet disse. E dessas mulheres ficam todas quebradas, estraçalhadas, deprimidas. E os homens com também. medo. E os homens Claro. com medo, fragilizados. Fragilizados e efeminados. É. Você fala, não é possível. Né? O problema... E é duro isso, porque assim, você fica pensando, poxa vida, as mulheres estão colocando-se em locais de trabalho que era dos homens que iam prover para suas famílias. Olha a situação que está deixando homens desempregados, em que as mulheres têm que largar bebê para ir trabalhar porque o homem está desempregado e não consegue se encaixar no mercado de trabalho. Isso é tudo muito triste. É muito difícil. Uau, é uma derrocada geral, né? E às vezes por necessidade, nem pensando tanto na questão de realização. Às vezes é assim, eu vou porque ele não tá indo. E aí você fica, tá, mas a solução não é essa. Não, mas se ele não vai, se ele não vai, ninguém vai, então eu vou. Né? Então, e aí começa, porque se esse empoderamento fosse algo realmente benéfico, elas estariam fazendo tudo isso, conquistando o mundo e muito melhores do que jamais tiveram. E não é isso que a gente vê. Estão deprimidas, estão Então não é sem o custo. desesperadas. Não é sem o custo. É que nem né? a liderança em relação à parte espiritual, por exemplo. A gente sempre fala e brinca e insiste. Quando eu e a Naná vamos conversar com as mulheres, a gente fala, gente, disciplina é leitura bíblica diária. E você tem que ler a Bíblia com as suas crianças todo dia, fazer culto doméstico todo dia. Isso muda a estrutura mental dessas crianças. E o Espírito Santo aplica. Então a gente pega muito no pé nisso, eu pego muito no pé nisso. Em casa a gente faz todo dia, o dia que a gente esquece. Eles falam, e mãe, e aí? E o culto? Eles ficam bravos, a gente fala, não, graças a vamos fazer e tal. E eu sempre falo que quem lidera o culto é meu marido. Eu tenho talvez muito mais didática e habilidade para ensinar do que ele. Deus me dotou mais para isso. Mas ele é o líder espiritual da família. Então, ele que lidera o culto doméstico. Sim, e aí quando o marido... Não faz, daí a mulher tem que fazer. Exato, tem hora que não tem saída. Ok. Mas e quando ele ganha menos do que Não, mas eu acho que você é tão tranquilo. Tem muitos casos que a mulher ganha o dobro do marido e eu acho que não tem nada de ruim nisso necessariamente. Ele não deixa de ser o provedor. Não deixa de ser o provedor. sentido. Isso numa situação normal, porque o que eu tenho observado é que muitas vezes quando isso acontece no universo onde a pessoa não consegue compreender esse propósito de Deus, ela acaba perdendo admiração por ele. Não, mas olha só, vamos supor, eles não têm filhos ainda. O casal que não tem filhos. Sim. Daí a mulher ganha, dando exemplo aqui, sei lá, 20 mil, o marido ganha 10, tá? E daí ele ganha metade dela. Dela fica assim, poxa, vou admirar mesmo. Não, ele tá trabalhando duro, ele tá suando, ele tá servindo pessoas. Ele Perfeito. mostra que ele ama Cristo, ele lê a palavra, ele é um homem crente. Como que ela vai perder admiração por ele? Então, mas eu queria ressaltar assim a pergunta do pastor Abraão, porque
na cabeça de vocês a resposta sobre isso está óbvia dentro da cosmovisão do que vocês Sim, estão Exato. verdade, aqui é verdade, trazendo é aqui. verdade. Mas a gente traz essa pergunta A a provocação vocês. é justamente no universo que não entendeu Olha, esse não entendeu a propósito. cosmovisão. Mas é Não, por é. isso que é por isso que a gente não consegue responder coisas se a gente não estiver olhando para elas da mesma forma. Exato. Sim, perfeito. Não tem jeito. Não tem como. Perfeito. Não tem Alguém vai jeito. discordar de você porque não entendeu. Se a lente não Sim, for as entendeu? escuras, a conversa ela anda por dois caminhos distintos. Né? Até assim, a nossa própria discussão para começo de conversa, assim, em relação a como que a gente ia fazer o livro, a gente pensou muito sobre isso, porque assim, não adianta a gente chegar, assim, quando a gente fala assim, nós vamos escrever um livro sobre trabalho, que 99% das mulheres que ouviram isso durante o processo queriam saber? Ela vai me falar se eu posso trabalhar ou não. Era isso. Exato. É isso. Ela vai me Exato. falar se eu largo tudo e fico em casa ou não. Ela vai me dar a resposta. Ela É isso que vai eu me quero. falar se eu posso ir ou não, ela vai me falar como eu decido, ela vai me falar como que eu concilio as coisas, vai vir a resposta. E, na verdade, essa busca por resposta sem você estar enxergando o problema corretamente, sem você Exato. estar enxergando biblicamente, não adianta. A gente poderia ter até cometido a loucura de escrever um livro falando resposta, se a gente tivesse essas Mas respostas. não temos, é só o Senhor Mas, que tem. mas não ia adiantar. Por quê? Porque a gente ia pular para um próximo problema. Beleza, já não é mais trabalho. Ela me disse o que fazer sobre trabalho. Chega a maternidade. Não sei agora? fazer de novo. É. Exatamente. Exato, Então, assim, exato. você tem que A alinhar. própria vida conjugal ia ser um grande problema, né? exato, Sem essa tudo. cosmovisão, Sim. Exatamente. Não tem sentido. Então a gente falou, não adianta. A nossa ideia não era, inclusive esse foi um papo que a gente teve com a editora, falou, Sim. não é o nosso objetivo com esse livro, Sim. porque a própria editora também perguntou, vocês vão responder se a mulher pode ou não trabalhar? Não é isso que a Não é gente esse quer o objetivo. responder. A gente quer mudar a Perfeito. visão de mundo delas. A gente Perfeito. quer que elas entendam que elas trabalhem onde quer que elas estejam. E uma vez que elas entendem que elas trabalham onde quer que elas estejam, elas começam a enxergar os trabalhos mais ordinários aos nossos olhos de uma maneira diferente. Eu tive um retorno, um dos mais Nossa, queridos, né? amorosos Uma demais. amiga querida minha falou assim, Naná, depois que eu li o livro e entendi o propósito de Deus pro trabalho, eu estendo roupa no varal de uma forma diferente. É. Você entende? E assim, e outra que falou assim, aquela sua pra que mim, falou, que me encontrou na rua e me deu um abraço e falou assim, ó, seguinte, eu ia largar meu trabalho. Eu tava irada, tava insatisfeita, infeliz. Daí me deram seu livro, eu falei, eu não vou ler. Daí alguém me convidou, não, lê. Eu resolvi ler. Eu li em um dia, Clau. E depois que eu li, vou te contar uma coisa. Eu não vou largar mais meu trabalho, eu entendi. Sabe? Você entende? Respostas Bacana. diferentes para pessoas diferentes. Por quê? Porque não é. Se a gente não enxerga o problema, eu sei que eu já falei isso algumas vezes, mas para mim isso é tão central. Se a gente não enxerga o problema pelas lentes da Bíblia, a gente não vai conseguir enxergar a resposta biblicamente. é Exato. verdade. Entendeu? É um negócio óbvio, mas que a gente precisa bater nessa tecla, porque a gente está olhando para muitos dos nossos dilemas da vida sob as lentes da nossa cultura. Sim. E a gente fala assim, poxa, por que será que isso acontece? Por que será que as mulheres estão insatisfeitas? Porque elas estão buscando realização e uma coisa que nunca foi feita para dar. Aí você fala, nossa, mas não é tão óbvio assim. Não é tão óbvio assim, mas a gente precisa retomar lá pro começo pra gente olhar que assim, não é óbvio, mas ao mesmo tempo ele é simples. Exato. É simples de Exato. entender. Agora, qual que é o problema? O simples de entender pode nos levar a decisões muito difíceis. Sim. E aí, esse é o preço que ninguém Exato, quer pagar. Falou, exato. "Oh, mas essa parte aí ninguém me falou. Exato. Né? Então, essa é a questão. Por exemplo, existe uma hora que mesmo que você tenha a perspectiva correta, você precisa deixar o trabalho? Sim. Sim. Que hora é? Que hora é essa? Então, essa pergunta foi Depende boa. do Depende seu da situação. conjunto de- Exato. Depende da situação, né? Quando tá adoecendo. Não, só Por não só exemplo, isso. é um bom E se exemplo. você tem um familiar que você precisa cuidar, alguém tá doente, sua mãe tá Exato. doente, você só pode você é a cuidadora dela ou o cuidador dela. É uma situação. Se você tem filhos pequenos, alguma situação específica que seu marido pode prover, ou vocês vão mudar de cidade. Vocês vão mudar de cidade, olha que situação. O marido é chamado para trabalhar num lugar, você tem filhos pequenos, você não sabe nem onde você vai trabalhar, talvez você tenha. Tem várias situações que você precisa deixar. Essa pergunta ela é individual para cada um. Um outro momento muito, muito crucial e talvez comum é a própria experiência de maternidade. Sim. Nem toda mulher necessariamente precisa se ausentar do campo de trabalho durante a maternidade. Mas por que é sábio que algumas façam isso? Porque existe um conjunto de circunstâncias que nós Exato. sabemos que precisa acontecer na vida de uma família para que seja viável que a mulher mantenha suas prioridades no lugar. Exato. Eu gosto sempre de aconselhar, inclusive no curso de noivos eu falo isso, que os casais que pretendem ter filhos
precisam pensar na possibilidade da mãe, e digo com muita clareza a mãe, porque a sociedade hoje diz que são iguais, Tanto e eles faz, não são. Não, não são. E eu sei que quem traz o equilíbrio mental da criança no lar é a mãe. Então, eu sempre faço o desafio de que elas optem por um trabalho de meio período, se há uma Exato. grande necessidade, Sim. para que tenha um período mais longo para poder cuidar desses filhos. Sim, sem dúvida. Até se você pensar que, assim, a gente brinca, né? Mas até os 2 anos o pai é uma pessoa legal que tem na casa. Mas, assim, a Exato. mãe que é quase um cordão umbilical, assim. A criança é muito ligada à Verdade. mãe. É normal isso. O equilíbrio emocional da criança deriva muito dessa Sim, relação com a mãe. importante né? isso. Eu queria fazer uma pergunta aleatória. Faça. Que não é totalmente aleatória, é dentro, só que não é pra mulher, é pra homem, né? Diga. O que você, dentro dessa cosmovisão, responderia pra um homem que esteja nos assistindo nesse momento, que ganha menos que a sua mulher e que, de alguma forma, lida no seu coração se sentindo inferior a ela por isso, ou que é falho na sua missão, por ganhar menos, de ser o provedor da sua casa? Ele conclui que ele falha na missão de ser o provedor porque ele tem uma remuneração menor, mesmo ele desempenhando dentro da profissão ao qual ele escolheu exercer, ganhando dentro daquilo que as pessoas da profissão dele ganham, né? Não é que ele está ganhando a mais ou menos, ele está ganhando dentro daquilo que o profissional que ele ganha. O que você responderia ou diria para alguém que se acusa dessa forma no seu coração? Eu acho que existe uma questão, assim, do que é... A gente pega, de novo, a questão do provedor para a questão, assim, de que ele é aquele que traz o sustento para o lar exclusivamente, ou ele é aquele que traz o sustento para o lar e de que nós sabemos que é aquele que não vai abrir mão do seu papel de deixar de trazer sustento para o lar. Porque eu acho que existe, e aqui você pode até me completar também, existe a possibilidade de alguém que se vê assim, minha esposa está ganhando mais, então quer saber, eu não vou mais fazer nada, eu não vou mais trabalhar. Não, Daí interessante, tá- e eu concordo. Daí tá errado. E eu Não é? concordo com o que você está falando, porque eu já vi um caso em que a esposa propôs a ele, não, você fica em casa agora cuidando da casa Você e eu entende? vou ganhar o dinheiro. Isso. E eu fiquei Isso é abrir preocupado mão do com seu isso, papel. porque Eu 2 fico anos muito depois preocupada com eles se separaram. Então, Ah, sim, isso tem é dúvida abrir que mão, isso isso vai é... dar errado, Chegou Isso num é abrir ponto mão do assim seu insustentável, né? E agora o contrário não, né? Agora, a partir do momento em que os dois trabalham, existe um acordo, né? Trabalham em termos de remuneração financeira, né? Os dois ganham... Trabalham de maneira remunerada. Trabalham de maneira remunerada e ela ganha mais do que ele não deixa de ser o provedor por conta disso, se ele se mantém no seu papel, e que também é aquela coisa, né? A gente vê o homem, ele é o provedor, mas ele é só o provedor? Ou ele é mais outras coisas também? Porque ainda que na sua função de provedor ela esteja trazendo mais dinheiro para o lar, eu acho que existe toda uma questão de sabedoria na gestão, sabedoria na Liderança administração espiritual. de liderança espiritual e de todas as outras coisas, de você estar a ponto de se sacrificar pela sua esposa, você estar a ponto de se sacrificar De pela dar a sua vida por família, ela, de proteger a sua família, de dar a vida por ela, que Exercer deixa liderança a mesmo, masculinidade exatamente no Tem seu algumas lugar. coisas, assim, algumas Quando- culpas... Perdão, querida, pode falar. Não, eu acho que quando a gente pensa no quando a gente pensa no papel do marido, biblicamente falando, né, com quem que o marido é comparado, né? Com Jesus, que amou sacrificialmente e deu a vida pela sua esposa, pela igreja, né? E existe muitas formas da gente fazer isso, né? Então, talvez, eu acho que existe uma questão de trabalhar a própria questão do provedor como sendo algo que não tem a exclusividade dele nessa família, mas que ele não deixa de ser o marido, o lar, o cabeça, etc, fazendo todas as outras coisas junto, entendeu? Agora, eu também não, eu vou ser muito, muito sincera aqui de que essas são questões que precisam ser muito conversadas entre os dois, porque são coisas que às vezes casais apaixonados Perfeito. falam, nunca vai me incomodar, isso daí eu acho Exato. ótimo. Eu acho que uma coisa muito legal Eu é acho esse casal ser aconselhado também. Exatamente. Ser aconselhado, Sim, até claro. porque muitas coisas que ele carrega são culpas baseadas em preocupações que eles têm com o que os outros vão pensar. Com o que os outros vão pensar. E não Temor de na homens. realidade, Não, né? na realidade. Exatamente. Até Talvez porque- você nunca tenha nem incomodado a esposa. Exato, até porque E ele ele tá tá lá se trabalhando, sentindo diminuído. glorificando ao Senhor, servindo pessoas, Sim. com alegria, com diligência. Daí você fala, gente, você tá... E exercendo suas outras funções Sim, como marido. Eu acho que no nesse lar. sentido isso é importante. Exato, Muito exato. importante. Aonde que tá na Bíblia que a mulher não pode ganhar mais que o homem, né? Exato, não tem, não exato. tem nenhum texto. Mas Gente, olha, eu tô assim, querendo ficar mais tempo aqui, mas nosso horário já passou, Já passou, né? já Já passou. Correria Eu queria pura. deixar assim, num desafio final, o que você, Naná, diria para as mulheres que estão te vendo hoje, do outro lado dessa câmera, e com relação à vida profissional, esse equilíbrio, e como é que ela pode entender e que passo a mulher pode tomar para que
ela experimente fazer o que ela está fazendo para a glória de Deus. Eu acho que, assim, a primeira coisa que a gente precisa entender é que não existe nenhum trabalho que vai fazer por nós aquilo que ele não foi criado para fazer. Sim. Então, o trabalho, ele é um meio da gente glorificar a Deus servindo pessoas. Ele não foi idealizado em nenhum momento para que a gente tivesse satisfação ou realização. E a partir do momento que a gente entende isso, a gente trabalha de uma forma diferente. Porque a gente vê que em Jesus nós já temos tudo o que nós precisamos para sermos felizes e completos. Perfeito. Tudo. Perfeito. Então, uma vez que eu tenho tudo nele, eu não preciso buscar em outras coisas algo que ele já me deu. Então, e ainda assim eu reconheço, ele me manda trabalhar, ele me chama para servir, para trabalhar. E quando eu junto uma coisa com a outra, eu vou começar a trabalhar, mesmo se ninguém me aplaudir, mesmo se eu não tiver o retorno financeiro que eu espero, mesmo se eu ficar aqui anos e anos num trabalho invisível que parece que ninguém nota, ninguém vê, ele vê. E quando ele vê, eu tenho nele tudo o que eu preciso para trabalhar e servir pessoas de uma maneira diferente. Perfeito. Eu acho que isso é uma coisa que é muito crucial. Isso muda a vida. Isso muda a vida. Isso mudou a minha. Entender isso com clareza na maternidade, entender isso no casamento, muda a vida. Faz a gente enxergar as coisas mundanas, ordinárias nesse sentido, né? Ordinárias, de uma forma diferente. E quando a gente se sente estressada ou sobrecarregada em relação a questões de trabalho e a gente entende por uma convicção aquilo que a gente estava falando agora há pouco, que eu queria retomar, porque isso para mim foi muito forte também, de que é necessário eu tomar uma decisão. Eu preciso fazer uma escolha em relação a duas coisas muito boas, mas que uma delas precisa mais da minha prioridade no momento, né? Como a gente estava falando agora. O Garofalo tem uma frase no livro dele de Ruth, que é uma frase que ecoou por anos na minha cabeça, que ele fala: a comodidade de esperar que alguém resolva uma situação por você, ela não é bíblica. Te enfraquece. Exato. E não é bíblico também. E muitas vezes a gente fala assim, não, eu quero, eu acredito, eu gostaria muito de parar de trabalhar e me dedicar só à maternidade. E aí a gente começa a orar, Senhor, que meu marido comece a ganhar o dobro. Senhor, que me mandem embora com um belo acordo de demissão, porque daí eu vou estar fazendo a vontade do Senhor, que é um assunto para um outro podcast. Exato. Verdade. Esse assunto é fantástico. E a gente não quer dar o uma passo. barganha, né? A gente não quer dar o passo. E às vezes, muitas vezes, o que Deus quer é: eu estou abrindo mão do meu trabalho nesse momento, porque Deus está me chamando para fazer uma coisa diferente. Essa coragem que é dele que vai vir, e ela vem de uma convicção profunda que brota de um coração que entendeu para o que foi feito. E quem nos resgatou, e quem nos possibilita fazer tudo nele, né? Perfeito. A gente precisa decidir. Nossa, Jesus muda Muito tudo bom. no nosso trabalho, tudo. Eu queria, Cláudia, perguntar para você assim, do outro lado dessa câmera tem algumas jovens solteiras e algumas adolescentes também. Você, como uma cientista da mente humana, o que você diria para elas nessa jornada em que ela alterna entre o conhecimento de Deus e a pressão social? O que você diria para essas jovens? Eu diria para elas, deixa eu ver se eu entendi bem a sua colocação, mas eu diria para elas... Quando eu pergunto isso, eu pergunto assim, porque se fala muito em plenitude de vida. Nós estamos falando aqui de plenitude de vida. Como é que uma jovem dessa alcança essa plenitude de vida? Sim. Diante da pressão que ela sofre. Claro. Eu acho que é importante, essas jovens meninas devem entender que elas são portadoras da imagem de Deus. Isso é belíssimo. Ser feito como Ezer, como eu comentei no começo, né? Ser feita como meninas chamadas a servir, independente do local onde elas estiverem. Isso é tão belo, é tão lindo, porque elas vão imitar um Deus que ama. Então, elas vão expressar amor em cada uma das atividades que elas fizerem. Nos estudos, quando elas ajudarem alguém a estudar na faculdade, quando elas fizerem a escolha de profissão, ela fala assim, essa é uma profissão onde eu vou servir pessoas, que delícia, que prazer, que alegria que eu vou ter em fazer isso, enquanto Deus me der essa oportunidade de fazer isso. Bacana. Então, se elas tiverem uma noção boa, que elas foram chamadas a servir, e que satisfação é consequência de viver para a glória de Deus. Sim. Alegria perene, alegria real, bem-aventurança, felicidade verdadeira é consequência de viver para que a glória dele seja vista e não a nossa.
Isso é muito gostoso. Fantástico. Isso muda tudo. fantástico. Isso não necessariamente, isso é uma coisa que a gente trata muito no livro também, isso não necessariamente tem a ver com uma vida repleta só de momentinhos serelepes, sabe? Sim. Vai ser difícil, Vai. vai ter Vai. problema, mas a nossa alegria é igual a alegria de Jesus em Hebreus 12, Exato. né? Pela alegria que lhe fora proposta, ele Exato. suportou a Suportou cruz. Exato. Pronto. Por quê? Porque ele tinha, Pronto. ele Fechou. tinha Exato. outra coisa em perspectiva, é daí que vem a alegria. Se não teve é do alguém tá... que recebeu alegria passando por tremenda dor, foi ele, né? Exato. É exato. E é pra quem a gente trabalha. E é quem permite, quem nos capacita mudou para o trabalho tudo. da forma Exato. como Deus que nos bacana, criou. que bom, que bom. Gente, eu repito a frase que eu disse no início. Que prazer inenarrável, grande privilégio, viu? Alegria, alegria. Sempre separa. Não Gostei usa dessa essa palavra assim o tempo todo, não. Separo ela para Opa. momentos especiais. Ah, que legal. Todo podcast ele fala isso. Ah, eu tô Procura só lá. Eu separo toda terça e sábado. Toda terça e quinta. Toda terça e quinta eu uso. Muito bem, a gente tá chegando ao fim. A gente quer agradecer do fundo do nosso Nós coração. que agradecemos. Que oportunidade maravilhosa. Eu tenho certeza que muitas mulheres e homens também foram abençoados por esse diálogo, até porque quando a cosmovisão ela é correta, ela não atinge alguém só do mesmo sexo, né? Sim. A cosmovisão é Sem para dúvida. todos, É né? pra todos. É pra todos. Pra todos. E que bom que Deus tem direcionado e comissionado vocês a trilhar esse caminho belo de conscientizar pessoas daquilo que Jesus já tinha, né, por meio da sua palavra, deixado expresso para nós, e que por muitas vezes a gente só precisa voltar às veredas antigas, né? Sim. Então a gente quer agradecer a vocês, agradecer a você que está aí conosco, né? As redes sociais das convidadas, muito importante isso. Sim. Eu queria saber aí, Filipenses 4:8, né? Você me encontra com esse nome no Instagram, no YouTube, no Spotify e no Deezer. Por extenso. bem. Por extenso, Filipenses 4:8. Máximo exatamente. respeito por você não ter falado TikTok. Hã? Tá vendo? Eu Segurei. sou pastor de Segurei. de Jovem, adolescentes, você mas eu sofre, não né? sou moderninho, Não, então... não tem TikTok. E você, ainda. Cláudia? O meu é @Claudinha Bia. Porque meu nome é Cláudia Beatriz, daí Claudinha Olha, Bia. Beatriz também, minha filha chama Beatriz. Beatriz. Ai, que Tá vendo? lindo. Os nomes compostos, os nomes compostos. Perfeito. Se chegar Claudinha alguém Bia. aqui um dia chamando Helena sem H também, eu vou me derreter desse jeito. Claro, Ainda? claro. Tá certo. Gente, Deus abençoe todos vocês. Um abraço, querido. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.